de Atos dos Apóstolos, versículo 27 em diante. Vamos lá. Diz assim: levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Cândace, ou Candance, como preferirem, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Esse homem era um homem muito importante. Ele era o responsável de guardar todo o tesouro da rainha etíope, quando a Etiópia ainda era muito poderosa. O exército etíope, nessa época, lá no tempo de Moisés, tomava conta, guardava as linhas dos egípcios. Era um exército muito poderoso e muito aguerrido. Eles eram riquíssimos. 28. Regressava e assentado no seu... Vamos lá, gente. E assentado no seu... lia o profeta... 29. E disse o Espírito a Felipe. Esse Espírito é o Espírito de Deus, não é o Espírito do homem. É o Espírito de Deus, é o Senhor, é Deus. E disse o Espírito a Felipe. O que ele disse a Felipe? Leiam. A esse carro. Carro de quem? Carro do eunuco, do etíope, de Cândace. Ok? Vai. E correndo Felipe, o carro está andando, cavalo, pá, 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 pá. O eunuco está lá lendo, Felipe está correndo, meteu o carão lá dentro do carro e viu que ele lia o profeta e disse, o que ele disse? Entendes tu o que lês? Correndo. O carro está andando. Tu está lendo o profeta aí? Tu está entendendo o que você está lendo? 31. Vai. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E Filipe está lá. Pô, como é que eu vou entender, meu amigo? Os dois estão dialogando. O Filipe está correndo, ele está dentro da carruagem e ele está perguntando. Pô, como é que eu vou... Ele está respondendo. Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me ensine, pô? Alguém tem que me ensinar. Aí ele, dentro do carro, dentro da carruagem, roga a Filipe, suba aqui. Aí ele, opa, agora dá. Ele sobe com ele e se assentam no carro. E ele disse, e o lugar da escritura que iria era este. Leia, 1, 2, 3.
Aí, agora que embaralhou a cabeça do eunuco, agora que o eunuco está embaralhado mesmo. Mas o eunuco, com muita humildade, ele faz uma pergunta, mais uma pergunta, vai, 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. 34. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós estamos aqui diante de um quadro maravilhoso, extraordinário. Repita após mim. Nós temos um prazo de validade. Todos. Todos nós, induvidosamente, temos um prazo de validade. Ninguém aqui sabe o dia certo que vai passar para a eternidade. Ninguém sabe. Só quem sabe é o Senhor que nos deu a vida. Porque a Bíblia diz, pastora Maria, que a nossa vida, os nossos dias de vida estão contados na palma da mão de Deus. Deus sabe exatamente até quando nós estaremos vivos. Senhora Ana, Deus abençoe a tua vida. Parabéns pela obediência. Então nós temos um prazo de validade. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Eu quero mostrar aqui o lado do evangelho tão simples. E nós, pastor Marlon, que complicamos tudo. Mas o evangelho é muito simples. A proposta de Deus para o evangelho é muito simples. Nós temos um prazo de validade. Isso é fato consumado. Isso é um ponto inequívoco. E já que nós temos um prazo certo, o que nós temos feito com a nossa vida? Já que nós temos um prazo determinado, o que nós temos feito com a nossa vida? Diante desse Deus. Quais têm sido as entregas que nós temos feito para Ele? Qual é a extensão da sensibilidade de ouvir e, sobretudo, atender o chamado ou o chamamento do Espírito? É importante deixar claro que Deus sempre haverá de nos deixar frente a frente em circunstâncias tais quais estiveram ou igual a que teve o discípulo chamado Filipe. Nós temos um prazo de validade. O que nós temos feito para aproveitar todos os momentos angulares que Deus tem nos dado? A proposta do Evangelho, repito, é simples, maravilhosa, transformadora, definida por Deus para alcançar o mais vil pecador. Olhem para mim, percebam que aquele homem, ele está em que situação? Ele vem para uma adoração que ele não conhecia. A Bíblia faz a descrição de quem era aquele homem. Não era um homem comum, pastor Marlon. Não era um homem comum, pastor Júlio. Era um homem de posses. Era um homem que tinha uma capacidade intelectual extraordinária.
mas agora se vê num vazio de conhecimento, porque ele teve a curiosidade, olha que coisa tremenda, ele teve a... Vocês estão prestando atenção em cima? Ei, vocês estão ouvindo o que eu estou pregando? Então, ok. Então vejam, ele tinha uma curiosidade muito grande. Ele abre a palavra justamente no livro do profeta maior, Isaías. Horas, o livro do profeta Isaías não é simples de entendimento, até porque ele profetiza o futuro. Ele fala da mutilação que ia acontecer com o nosso Deus, Jesus. Olha como o evangelho é simples. Como eu queria que as pessoas não andassem. Olha como o evangelho é simples. Preste atenção nessa proposta. Deus, o Espírito, percebeu a sede daquele homem. Quando ele percebe a sede daquele homem, ele está lendo, não está entendendo. Mas a Bíblia é o único livro que, ainda que você não entenda nada, ela está te alimentando. E ele está lendo. O que Deus faz? Coloca Filipe na brecha. Filipe, ao perceber e ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, o carro está andando e ele começa a correr. E ele vai correndo. E Filipe faz uma pergunta muito simples àquele homem, mas era uma pergunta salvadora. Era uma pergunta definidora. Entendes tu o que lês? Eu não sei se aquela era a última oportunidade que Deus estava dando àquele homem, porque nós temos um prazo de validade. E o Espírito do Senhor aguçou no coração de Filipe. Filipe começa a correr e faz uma pergunta àquele homem: entendes tu o que lês? Aquele homem, ele faz uma resposta óbvia, mas toda obviedade tem que ser dita. E aquele homem agora faz uma resposta perguntando: como é que eu vou saber se não há ninguém que me ensine? E Filipe continuou correndo. Filipe não parou. Filipe agora olha para aquele homem correndo, os cavalos indo. Filipe está correndo, os cavalos indo. Até que aquele homem percebe que Filipe está insistindo com o seu olhar, com o seu comportamento, com a sua atitude. E aquele homem roga a Filipe: eu estou vendo você correndo, eu estou parafraseando, eu estou vendo você correndo, você não parou. Por favor, suba na minha carruagem, venha para a minha carruagem, esteja aqui comigo. E aí, Filipe pula dentro da carruagem, e os dois começam a conversar. E aquele homem começa a dizer, e ele vai lendo, e ele vai lendo, ele vai lendo, até o momento que ele chega para Filipe e diz: esse que é o cordeiro mudo, esse que veio sofrendo, esse que vai sofrer, ele está falando dele próprio? Desse próprio Isaías? Ele está falando de quem? Aleluia! Agora começa a mensagem. Filipe olha para ele e começa a dizer, vamos lá, 35.
Pelo 34, para as pessoas entenderem melhor. 34, vai. Leiam, por favor. 1, 2, 3. Veja, pastor Marlon, veja. William, ele não está falando... Me ajude. Ele está rogando. Rogando é desejo de conhecimento. Rogando é desejo de saber. Rogando, ele está buscando algo muito além do que apenas um pedido. Rogo-te, de quem diz isso o profeta. Ele está falando de si mesmo ou de algum outro? Filipe, ciente da sua missão, ciente do seu compromisso, ciente do teu dever. Então, Filipe, abrindo a sua boca, por isso que eu pedi que você viesse, missionária. Então, Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, começou a anunciar-lhe quem era Jesus. Nós estamos no mês de março de 2023. E a pergunta que não quer se calar é: de quem nós temos falado? Quem tem sido a nossa tônica no nosso dia a dia? Falamos sobre tudo, falamos sobre economia, falamos sobre política, falamos sobre conhecimento geral ou gerais, falamos sobre conquista intelectual ou intelectuais, falamos sobre tantos temas, mas não temos dado tempo para falar daquele que salva o perdido, cura o ferido, transforma o desgraçado. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Filipe não perde tempo. Filipe, com uma palavra salvadora, ele começa a falar desse Jesus. E ele vai falando desse Jesus. Qual o tempo que Filipe teve, pastor Marlon? Qual o tempo que Filipe teve, pastor Edmilson? Qual o tempo que Filipe teve, amorzinho? Qual o tempo? Qual o tempo? A Bíblia não revela. Mas o importante, missionária, é que ele não perdeu tempo. Por quê? Porque eu tenho um prazo de validade e eu tenho que utilizar a minha vida em favor daquele que me salvou. Aleluia! Filipe começa a falar desse amor. Agora aquele eunuco que era dotado de conhecimento intelectual, talvez alguém que tinha formação, tinha graduação, tinha pós-graduação, tinha mestrado, talvez alguém que tinha um PhD, alguém que era poliglota, alguém que era totalmente capacitado na intelectualidade, mas totalmente vazio de Jesus. Repitam após mim, existem vazios. Repitam após mim, existem vazios. Que o dinheiro, que o relacionamento, que a intelectualidade não conseguem preencher. Existem vazios que só Deus, só Jesus enche, preenche e resolve. Filipe está agora dizendo para aquele homem, Filipe agora está pregando o evangelho para aquele homem, e ele prega o evangelho. Agora aquele homem está se derretendo. Que é isso, pastor Marcelo? Está se derretendo pelo poder do evangelho. Aquele homem agora está completamente rendido ao poder do evangelho. Que é isso, pastor Marcelo? Vamos lá, 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, o que ele disse? Opa, então Filipe, ele foi até o batismo, Marlon. Filipe agora, ele começa a falar, não só de Jesus, mas ele também fala da importância do batismo. Que é isso, pastor Marcelo? Aquele que crê e for batizado, aquele que crê e for batizado,
Então agora Filipe também dialogou com ele, dizendo: esse Jesus, ele é tão significante na nossa vida, que se faz necessário também você fazer uma confissão pública. Que confissão pública é essa? Baixar as águas, descer as águas. Mas eu preciso também? Claro que sim, porque esse Jesus também o fez. Batismo é um mandamento maravilhoso. Por quê? Porque quando eu estou me batizando, eu estou declarando para o mundo físico e para o mundo metafísico: eu não tenho mais qualquer relacionamento com esse mundo, com o pecado, com uma vida de erro. Agora o velho homem morreu e o novo homem ressuscitou para viver em Jesus Cristo. E aquele homem agora, ele quer ser batizado. Só que as pessoas colocam uma problemática enorme. Peraí, mas para você ser batizado, você tem que me mostrar a sua certidão de nascimento. Para você ser batizado, você tem que me mostrar a sua certidão de casamento. Para você ser batizado, você tem que mostrar se você tem Serasa, SPC, se você já deu cheque sem fundo, se você tem algum problema. É o que a gente enfrenta hoje no nosso dia a dia. Para você ser batizado, quero saber se você já fez isso, se você já fez aquilo, se você fez aquilo outro, e aquilo outro. Um monte de questões que o Evangelho não exige. Por isso que eu conto com as incompreensões de algumas pessoas, porque eu venho na contramão dessa turma que fica o tempo todo tentando colocar Deus dentro de uma caixa que eles criaram. Deus não olha como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Deus não age como o homem age. Se Deus agisse como o homem age, pastor Marlon, aquele bandido da cruz da direita morreria sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus foi o maior quebra de paradigmas existente na história. Jesus dava na canela dos fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, por fora bonito, por dentro podre. Agora ele diz o que eu tenho que fazer para ser salvo, para ser batizado. Vamos lá, 37. E disse Filipe: olha que simplicidade, olha que simplicidade, olha que simplicidade, Ananias. É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: o que ele disse? Mas eu não tenho que trazer declaração, não, declaração diplomática que um dia eu tive isso. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem nada disso. Você conversa para enganar bobo. Você conversa para enganar bobo, não tem nada disso. O que eu tenho que fazer para ser batizado? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que passa disso é invencionismo humano. Ai, meu Deus. Vamos embora. Vai, 38, vai. Leiam, 1, 2, 3, leiam. Parece que eu vejo a cena. Para o carro, para o carro. Eu não sei se o carro tinha dois cavalos puxando, 4 cavalos, ou 6 cavalos, 8 cavalos. Eu não sei se estava com muita velocidade, se estava com média velocidade, com muita velocidade. Ele só que Filipe falou: para o carro! Para o carro! Para o carro! Parece que eu vejo: para a festa! Para tudo! Para! E o que diz? E desceram? Não foi só Filipe, não? E desceram? E desceram ambos a água. Tanto como Mas por que ele não entrou na escola para ficar 70 dias estudando, 90 dias, 567 dias?
Por que não? Por que não? Oh, Espírito Santo, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ele manda profeta, faz profeta enxergar. Ei! Quando Deus quer fazer, ninguém segura. Quando Deus quer transformar, quando Deus quer avivar, quando Deus quer renovar, quando Deus quer fazer o homem pular, ninguém segura. O Evangelho é tão simples. O Evangelho é tão simples. Eu vou cortar na pele. Repita comigo. O Evangelho é tão simples. Nós é quem complicamos. A gente complica tudo. Sim, Cirleia. Sim, doutora Isabela. É a gente que complica tudo. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. É a gente que complica tudo. Mandou parar o carro. Para o carro. E desceram ambos a água. Tanto Filipe quanto o eunuco. E o Olha que eu já li essa palavra tantas vezes, mano. Mas essa palavra mexeu tanto comigo hoje, irmãozinho. Mexeu tanto comigo hoje. Eu falei, meu, por que a gente complica tantas coisas? Por que a gente complica tantas coisas, pastora Mauricéia? O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Repita após mim, o Evangelho é o poder de Deus para transformar o mais vil pecador. Veja que ele estava desejoso de salvação. Deus mandou Filipe ali só para resolver a parada daquele eunuco. Quantos aqui estão disponíveis? Uma vez que nós temos um prazo de validade. Nós temos um prazo de validade. O que nós temos feito para Deus? A salvação é o maior prêmio que o homem pode ter. A vida eterna com Cristo é o maior presente que o homem pode receber. Se você, já ensinei aqui, se você perguntar aos chamados imortais da Academia Brasileira de Letras, homens que são chamados os intelectuais dessa nação, para onde você vai após a salvação, após a morte? Cheios de respostas evasivas. Eu acho que nós temos que passar por um chamado purgatório. E esse purgatório vai depender do que a gente fez aqui na terra. E aquilo outro. Outros vão dizer, não, nós vamos... Não tem resposta. Pergunta ali, pastora Maria, que trabalhou a vida inteira, não teve tempo de estudar. Pergunta para ela para onde ela vai após a morte. Ela vai dizer, eu vou me encontrar com Jesus Cristo. Esse é o maior prêmio que nós temos. O maior prêmio que nós temos. Ninguém tira de nós. Vamos lá, gente. Ninguém tira de nós a certeza da salvação. Por favor, preciso que vocês digam isso. Ninguém tira de nós. Eu me lembro que vem Pitágoras, que cria matemática. Após Pitágoras vem Arquimedes, que revoluciona a matemática. E Arquimedes, ele, quando foi perseguido pelo rei, para que o rei ensinasse ele a fórmula da matemática, ele disse, quer aprender? Aprenda com humildade. Eu vou ensinar. Mas tem que ser da minha forma. Tu está falando assim com o rei? Tu esqueceu que eu posso mandar matar e tirar a tua vida? Ele falou, pode tirar minha vida, pode tirar meus bens, pode tirar minha família, pode tirar tudo. Mas nem que o senhor corte a minha cabeça em 1000 pedaços, o senhor não vai conseguir tirar a forma da matemática. Pode quebrar em 1000 pedaços.
Entendeu, não? Vou transformar agora esse negócio para nós aqui. Satanás pode acusar, pode machucar, pode ferir, pode atacar, pode fazer o que quiser, mas você não tira de nós a certeza que um dia nós vamos morar para sempre com Jesus Cristo. Oh, certeza maravilhosa! Vale a pena ser servo de Deus. O evangelho é simples, Júlio. Júlio, o evangelho é simples. Eu quero pedir a você que diga para quem está próximo a você: não complique o que é simples. Deus pode contar com os Filipes aqui do século 21? Quando Deus se utiliza de você, Ele te dá logo outra missão. Vai. Já vou parar. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. Dantas, o eunuco estava aprofundado em dúvidas, mas agora ele encontra Jesus através de Filipe, e ele é batizado. Só que Deus tinha uma outra missão para Filipe. Filipe, já resolveu o problema desse cara. Agora eu vou... Tu ficou tanto tempo aqui que eu não vou deixar você andando, e nem correndo, nem numa carruagem. Eu vou te arrebatar. Arrebatamento é uma palavra extraída do latim, que significa arrancar com força de um lado, levando para o outro. É o que vai acontecer com a igreja. A igreja vai ser o quê? Arrebatada. Aqui, ó, é tirada. Isso é arrebatamento. Ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado. Filipe, ele fez com tanta exatidão aquilo que Deus mandou, que ele agora teve o privilégio de sentir o gosto de ser arrebatado em vida. Ah, gente, vocês não entenderam, né? Não, Deus não levou Filipe. Filipe não morreu. Não. Ele só foi arrebatado para fazer uma outra missão. Diga após mim: eu tenho tempo determinado por Deus aqui na terra. Ou seja, eu tenho prazo de validade. Nós temos um prazo de validade. O que nós temos feito com esse prazo? O que nós temos feito com esse prazo? O relógio tocando, tic-tac, tic-tac, tic-tac. O que nós temos feito com esse prazo? Tic-tac, 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 tic-tac. Quem nós somos? Tic-tac, tic-tac. O que nós fazemos? Tic-tac, tic-tac, tic. Deus pode contar conosco? Tic-tac, tic-tac. Nós temos um prazo de validade. Tic-tac. O que nós temos feito? Quais são as decisões que nós temos tomado? O que Deus tem feito? O que Deus tem feito através de nós? O que nós temos feito através do Evangelho de Jesus Cristo para transformar a vida do pecador até levá-lo ao batismo? Tic-tac, tic-tac. O que nós temos feito? 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 Estamos salvos, sentados e sossegados. É isso que nós estamos fazendo? É isso que nós estamos fazendo? Ou estamos ensiqueiradamente correndo atrás do dinheiro, querendo, e aquilo outro, querendo crescer, querendo. Ei, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas eu te garanto. Não perverta o Evangelho. O Evangelho é simples. É o poder de Deus para transformar a vida do mais vil pecador. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Em nome do Senhor Jesus.